indicou hoje, oficialmente, o advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do STF, na vaga que foi aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. A escolha foi publicada no Diário Oficial da União, portanto, documentada. Nós temos aí, então, a publicação. É exatamente esta mensagem assinada pelo presidente da República, onde ele indica o nome de Cristiano Zanin Martins para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O nome vai ser ainda sabatinado no Senado Federal. Zanin tem que ser aprovado por maioria absoluta para assumir a vaga no STF. Até hoje, todos os indicados foram aprovados pelo Senado. Zanin vai iniciar, a partir de agora, visitas aos senadores para buscar os votos. Ele será sabatinado, vai ter um reencontro com o senador Sérgio Moro. Os dois que se enfrentaram durante a Operação Lava Jato. Moro, o juiz considerado imparcial e incompetente pelo STF. E Zanin, o autor dos recursos da defesa do presidente Lula. Os atuais ministros do STF reagiram à indicação de Zanin. Vamos ver o que eles disseram? Separamos 3 ministros. Primeiro, Gilmar Mendes afirma: é alvissareira a notícia de que o nome do brilhante advogado Cristiano Zanin foi encaminhado à apreciação do Senado. Dr. Zanin sempre demonstrou elevado tirocínio jurídico em sua trajetória profissional. Tem mais ministros se manifestando. Vamos ver agora. Nós separamos 3 ministros. Barroso. Minha visão dele é de um advogado sério e competente, que exibiu dedicação ao cliente e conduta ética, mesmo diante da adversidade. Da minha parte, será muito bem-vindo. E temos mais um ministro se manifesta, dessa vez o ministro André Mendonça. Quero desejar sucesso na trajetória aí no Senado. E entendo que é uma prerrogativa do presidente e cabe ao Senado, agora avaliar os critérios, os requisitos que, a princípio, entendo que ele tem. André Mendonça, ministro do STF. Osmando, a gente tem, na verdade, uma confirmação agora oficial, documental. Há bastante tempo já se imaginava que Lula faria esta indicação bem recebida entre os ministros da Corte. Nós trouxemos aí Gilmar Mendes, indicado por FHC, Barroso, indicado por Dilma, André Mendonça, indicado por Bolsonaro, todos ali avalizando essa indicação. Vai ter a sabatina no Senado, que esperar do reencontro com Sérgio Moro. Eu quero saber a sua opinião. E mais, além disso, qual o ponto-chave, na sua opinião, para que Lula fizesse essa escolha? Olha, Ananias, eu vejo isso como uma coisa da estrita intimidade do presidente Lula. Eu acho que nunca um presidente da República teve uma condição tão particular, tão específica, tão pessoal na escolha de alguém para o Supremo Tribunal Federal, quanto o presidente Lula teve na indicação do Zanin para ocupar a vaga do ministro Lewandowski. O próprio presidente Lula, quando ele dizia, isso é uma coisa muito minha, é uma coisa muito minha. Quando ele dizia isso, todo mundo já entendia, quem tem um pouco de raciocínio político, já entendia que ele estava se referindo ao Zanin. Porque o Zanin foi um profissional exemplar, de uma dedicação extremada, que ficou com ele os 580 dias de prisão, indo frequentemente, conversando, de uma reserva absoluta nas suas ações. Ele nunca se exibiu para nada, ele sempre foi um profissional extremamente cauteloso, responsável e com o brilhantismo que o ministro Gilmar Mendes expôs em relação a ele. Eu acho que é uma escolha muito feliz e eu vejo que há também uma sutileza política no dia de hoje. Eu acho que foi um dia
um dia de alguma normalidade na recente política brasileira, é que quem teve a primazia de revelar a indicação do Zanin não foi ninguém do Palácio, não foi o presidente Lula, não foi nenhum ministro, nenhum ministro da Casa, não foi ninguém, foi o presidente do Senado quem deu a primeira informação dizendo que o presidente Lula havia indicado Você pode dizer, não é porque ele terá que ser sabatinado pelo Senado. Não, eu acho que tem uma sutileza política incrível, né, nessa revelação, nessa informação dada pelo Pacheco de que o Zanin havia sido indicado pelo presidente Lula. Cátia, agora algumas pessoas levantaram a questão da impessoalidade nessa indicação, ou seja, deixar de lado aversões ou paixões por nomes na hora de escolher um cargo como esse. Lembrando que Moraes foi secretário de Temer, e aí a indicação de uma pessoa muito próxima a ele. Se a gente for puxar no histórico, sempre teve essas indicações por proximidades. Exatamente. O próprio André Mendonça, ministro de Bolsonaro. Então, isso durante a história se dissolveu nessas indicações ao STF. Essa crítica em relação à escolha do presidente Lula, ela não se sustenta, né? Porque não é nem agora de Bolsonaro, ou Lula, ou Dilma. É antigo, já vem aí desde que a corte existe, a decisão, embora esteja lá, né, notável saber jurídico, reputação ilibada, a escolha é política, ela é pessoal, no fim das contas, ela é norteada por uma decisão íntima, né, do Poder Executivo, do representante, no caso o presidente. Você citou aí 2 casos. O próprio Lula escolheu o Dias Toffoli, também histórico parecido. Acho que a única, se poderia caber uma crítica, né, em relação a isso, é que Zanin, assim como Toffoli, era até o momento um ilustre desconhecido, até mesmo para a advocacia, se tornou aí, tem um caso importante na história dele, que é o da Lava Jato. Talvez essa representatividade, porque ele trabalhou exatamente contra uma ideia que pretendia dissolver a Constituição, né? Essa coisa da Lava Jato, das ações ali policialescas e Sim. etc., que o seu Zé citou aí, você falou a questão do presidente do Senado ter dado, né, informado a notícia, tem sim esse significado simbólico exatamente por isso. Porque hoje é ponto pacífico entre a maioria dos políticos que a Lava Jato, ela não trabalhou por justiça, mas ela trabalhou por justiciamento e para tornar a política algo, para criminalizar mesmo, criminalizar a política. Então, eu acho que existe esse simbolismo aí, foi por isso, mas assim, vamos dizer que esperávamos uma coisa diferente, já que Lula quer ser oposto de Bolsonaro. Mas, em relação a que é uma decisão pessoal, isso não vai mudar agora. Sim. E se não mudarem os critérios, eles não ficarem mais claros e objetivos, vai ser uma escolha realmente sempre subjetiva. Cátia, só me corrigindo, eu falei Moraes secretário de Temer. Não poderia ser secretário, já que Temer era presidente. Na verdade, ministro da Justiça. O mesmo de André Mendonça também. Mas ele também, ministro. Quando ele foi secretário em São Paulo de Segurança. São Paulo, secretário de Justiça. Marta, você já pegou a pipoca para esse encontro Temer, de Zanin com Sérgio Moro no Senado? Como é que você avalia que vai ser isso daí? Ananias, vai render uma coisinha aí, né? Eu acho que não é do perfil de Zanin criar caso, criar palco, como outros políticos, outras pessoas fazem em sabatina, enfim. Eu acho que não é o perfil dele, mas vai ser interessante por quê?
porque muito se é comentado que antes, quando o Moro ainda era ministro de Bolsonaro, um dos sonhos dele era ser ministro do Supremo. Então, aí agora a gente vê uma mudança, uma invertida total no jogo. Um dia é da caça e outro dia é do caçador, né? Então, vai ser muito interessante você acompanhar, embora Moro não confirme, né? Mas é muito especulado aí que um dos sonhos dele era ser ministro do Supremo Tribunal. A chegada ao cargo de ministro da Justiça seria um passaporte, né? Para ir ser indicada. A Cátia discorda? Eu vi você balançando. Eu discordo de que haja dúvidas de que era sonho dele. Ele nunca me disse, mas eu tenho certeza que é. Agora, essa informação da Marta é interessante, França, porque a partir dela a gente pode dizer as atualizações, as definições de que o mundo não gira, capota, foram atualizadas com sucesso, né? Porque agora a gente vai ver Zanin, um advogado de Lula, indo para o STF e Moro não, né? Isso, absolutamente, Ananias, porque inclusive quando o Moro ele aceitou ser ministro da Justiça do então presidente Jair Bolsonaro, as especulações que rondavam aquela época é que ele havia aceitado esse convite, deixando ali o judiciário com a pretensão de ser indicado como ministro do STF. Mas a impressão que eu tenho é que o Moro ele sempre colocou o carro na frente dos bois. Então, inclusive, quando ele estava no Ministério da Justiça, houve ali, inclusive, aquele movimento em prol do Nunes Marques, que já se observava ali quando ele estava ainda no Ministério da Justiça. Ele tomou uma postura de ir contra o então presidente Jair Bolsonaro, e acabou se queimando também com os aliados do então presidente da República. Então, você questionou a Marta, Ananias, sobre o desempenho, sobre esse confronto, esse duelo entre Zanin e Moro na sabatina. Se for observar o desempenho que o senador Sérgio Moro tem tido nas audiências, inclusive naquela audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, o Zanin não tem nem o que se preocupar. Eu fico me questionando como o Sérgio Moro ele conseguiu passar para assumir o cargo de juiz, porque o desempenho dele nesses debates no Congresso Nacional tem sido realmente um desempenho pífio. E eu vejo como natural a indicação do presidente Lula, do Cristiano Zanin. Eu acho que há uma certa hipocrisia por parte da classe política, porque a postura de todos os ex-presidentes da República, quando tiveram a oportunidade de indicar um ministro do Supremo, eles indicaram alguém que estava ali no escopo de conhecidos dele. Você já citou alguns exemplos, Ananias. O próprio Gilmar Mendes também foi a AGU do Fernando Henrique Cardoso. Então, para mim, é uma visão hipócrita imaginar que o Lula teria uma postura diferente. Uma prévia, França, a gente já teve durante a própria Lava Jato, né? Durante audiências da operação entre Sérgio Moro e Zanin. Zanin já tirou o Sérgio Moro do sério, né? Então, talvez, se for para esse enfrentamento, o senador possa, mais uma vez, ter problemas com Zanin, que, dentro da sua atuação, é um nome de destaque no país. Osmano, a informação da Folha de São Paulo hoje traz que Zanin disse não para um cargo no governo Lula. A apuração aponta que, pouco depois da eleição do ano passado, o Lula encontrou com Zanin, perguntou se ele queria ocupar, se ele tinha disposição para integrar o governo, com algum cargo, claro, na sua área, na sua especialidade, e Zanin respondeu que não. Agradeceu o presidente e disse que queria continuar com a carreira no sistema de justiça. É um episódio que mostra, mais uma vez, a diferença entre Zanin e Moro, porque Moro foi ser ministro de Bolsonaro depois da eleição e depois de ter sido algoz de Lula no processo eleitoral. Verdade, Ananias, isso revela integridade, né? E o Zanin, pelo que eu tenho lido, pelo que eu já li sobre ele, é um profissional rigorosamente dedicado à carreira jurídica.
Ele e a esposa têm um grande escritório de advocacia. Ele se tornou, claro, conhecido por ter sido aquele que enfrentou, teve a coragem de fazer o enfrentamento quando ninguém acreditava na inocência do ex-presidente Lula. Ele teve a coragem de fazer esse enfrentamento com poderosos, com gente que estava mandando no Brasil, com gente que estava com o controle da mídia, e o Zanin, do jeito silencioso dele, mas de uma sabedoria jurídica incomparável, ele teve essa postura. Então, eu acho natural que ele não tenha, ao contrário do ex-ministro, do atual senador e ex-ministro da Justiça, Moro, que assumiu o ministério e todo o povo sabe, e a imprensa toda revela, a classe política tem conhecimento disso, de que ele foi para lá exatamente para fazer uma ponte para dali ser mais fácil de se tornar ministro do Supremo. Ao contrário, o Zanin está dando uma demonstração de que a vida tem que ser feita com dignidade e com decência. Muito bem, já a gente